Olá, bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Fora. Hoje tenho comigo a Juliana, uma enfermeira que está atualmente na Holanda, e veio aqui também então partilhar um bocadinho da sua experiência, de como é basicamente esta vida de imigrante e de enfermeira noutros países. Por isso, olá, Juliana, bem-vinda. Olá, Ah, obrigada pelo convite. então, aqui fazendo uma pequena apresentação, estás atualmente na Holanda, não é? Estás em que cidade? Sim. Eu vivo perto de Den Haag, mas trabalho em Leiden. Ah, É mais ou menos perto, pronto. Não ok. muito longe de Amsterdão também. E é fácil de ir até Amsterdão e etc. Ah, sim, isto aqui, os transportes públicos com os comboios, tu percorres a Holanda de uma ponta à outra, portanto. Isso é ótimo. E Sim. há quanto tempo é que estás na Holanda? Eu vim em dezembro, finais de dezembro de 2022. Yeah, 2022. Portanto, 2 anos e quase 2 anos e meio. Ok, Yeah. já dá para ter uma boa noção do que é a Yeah. vida. Passou muito rápido. Passa muito rápido, é? Sim, É sim, um sim, bocado não parece. estranho, exato. Ah, mas tu ainda chegaste a ser enfermeira em Portugal? Não, eu no meu último ano da faculdade, ou seja, como foi o Covid e tudo mais, eu no último ano da faculdade, fui fazer Erasmus para Barcelona e gostei muito dessa experiência de ir para fora. E pronto, devido às condições da enfermagem em Portugal, eu já sabia também mais ou menos que gostaria de ter também uma experiência fora. E então ouvi falar da Holanda, que era um país com uma boa qualidade de vida, e a oferta que eu vi também era muito boa. E então no último ano comecei a pensar em vir para a Holanda e comecei a falar com uma empresa e pronto, foi assim. Ok. E achas que foi um processo relativamente fácil e rápido? Sim, foi muito fácil mesmo. Ou seja, eu falei com uma empresa, eles tinham várias oportunidades com diferentes empresas holandesas, Sim. ou seja, a empresa era portuguesa e eles tinham vários contactos com empresas holandesas. Um, e então eles meteram-me a par com a empresa holandesa. Uhum. Depois fiz uma entrevista, que Ok. foi muito fácil. Em inglês, não Acho que foi? nem foi o quê? Em inglês, não foi? Sim, foi em inglês, foi em inglês. Mas foi mesmo uma entrevista, nem sei se posso dizer que tenha sido mesmo uma entrevista a sério de trabalho. Foi mais falar sobre mim, porque é que queria vir para a Holanda. Não foi assim nada, mesmo nada de especial. E pronto. E depois, como eles precisam de muita gente aqui, foi muito fácil. E foi isso. E Foi fizeste, muito e como é que fácil. foi por exemplo, o curso, esta parte? Porque também tiveste a ajuda da empresa para tirares o curso de línguas, não foi? Sim, sim. Ou seja, eles pagaram-me o curso de holandês. O curso de holandês foi cerca de 3 meses, 3 meses e meio, qualquer coisa assim, Uhum. online. E depois, o último mês, eu e as restantes pessoas que faziam parte do grupo, fomos para uma casa no Porto, Sim. e tivemos presencial, aulas presenciais. Assim, muito intensivo, já online também foi muito, muito intensivo. Sim. Um, E depois, em dezembro, fizemos então o exame, que foi o exame P1. Uhum. Ah, e pronto, quem passasse, depois vinha para a Holanda. E depois a empresa tratou da casa, tratou do emprego, nós literalmente não tivemos que fazer Exato, nada. ter estas Foi preocupações. só estudar holandês. Estudar holandês. E acho que, sinceramente, ok, podem se calhar não aprender muito de como é que é a experiência em si de vir sozinhas, mas pelo menos acho que é uma forma muito mais tranquila de, tipo, mudar e Completamente. fazer esta mudança rápida, para outro Sim. país. Yeah. Mas então, como é que tu consideras que foi este processo de adaptação? Por exemplo, em termos de língua, pelo menos já tiveste aquela experiência depois de um mês lá e pronto, se calhar de falar um bocado entre vocês, acho que já é um bom avanço, um bom treino, digamos assim, do que. Mas mesmo assim, se achas que foi uma adaptação difícil, se foi uma grande diferença de depois ir realmente para a Holanda? Ah, sim, porque o que tu aprendes ah, num curso de línguas, às vezes é um bocadinho diferente do que realmente eles falam. Porque no curso de línguas, ok, se tu não percebes, podes ouvir outra vez,
ah, pronto, é um bocadinho mais simples e tu vens para aqui para a Holanda e é tipo, ok, eles estão a falar super rápido, eu não estou percebendo nada do que eles estão a Exato. dizer. Vou só sorrir e acenar, está Acho tudo que é a bem. estratégia adotada por toda a gente. E, e depois no trabalho achei muito complicado os primeiros tempos. Porque ainda por cima na Holanda, e principalmente, quer dizer, eu acho que é um bocadinho overall Holanda, mas eles têm dialetos. Uhum. Yeah. E então, como eu fui trabalhar para um lar que era, pronto, com idosos com demência, e todos eles falavam o dialeto. Ou seja, o holandês por si só, pronto, Já. já é um idioma difícil. Então, quando eles começavam a falar o dialeto, o pai, esquece, não. Ainda por cima Lá assim, mais para o fim já mais começava a idosa. perceber um bocadinho, mas era muito complicado. Claro, acredito. Então achas que tipo assim a maior dificuldade de adaptação foi mais em termos linguísticos do que cultural ou mesmo o trabalho em si? Não, cultural acho que também tem as suas diferenças, não é? Principalmente com a comida, por exemplo, Hum. porque eles comem bastante cedo, ou seja, jantar 5 da tarde, Achas que é já te mesmo. habituaste a isso? Não, 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 não consigo, não consigo. Apesar de que agora onde eu agora trabalho no hospital. Uhum. Pronto, o jantar já é às 6, ok? Uhum. Pronto, 6, 6:30 já vamos jantar, mas no lar eu tinha que estar a jantar tipo às 5:30, Yeah, era mesmo muito cedo. é muito estranho. Ahm, e depois o facto deles comerem sandes para o almoço, tipo o seu pãozinho com queijo. É Pois verdade. eu, como boa portuguesa, eu preciso de um bocadinho mais de É bastante. sustento. Exato. Isso para mim também não dá. E é uma coisa que eu ainda não faço. Quando vou fazer manhãs, eu levo a minha comida quente e toda a gente fica tipo, Ah, o que é que tens para comer? yeah, Sempre exato. muito eles estão a comer assim tantos. Eu acho que acaba por ser, por acaso, acho que é uma diferença geral em toda a Europa para Portugal, em que tudo é super Sim. cedo, não é assim um almoço muito pesado, e depois tipo jantar às 5 6 tipo, ok, vamos tentar adaptar-nos, mas pelo visto acho que é um mal geral ah, de grande diferença mesmo. Mas tipo, além da comida, se notas alguma diferença assim em termos de cultura de trabalho, por exemplo? Sim. Por exemplo, a pausa, é super importante. Ires beber o teu cafezinho é mesmo muito importante, tens que fazer. Sim. Ah, e eu acho que nunca passei um turno sem fazer uma pausa, por exemplo. Porque é tipo, ok, estás ocupada, a colega substitui-te. A Yeah, colega vai fazer o que for preciso para te ajudar, para tu teres uma pausa. E se calhar em Portugal, é assim, eu só tenho a experiência dos estágios, mas mesmo como estudante, passei alguns turnos que também não dava para comer grande coisa. yeah. E isso aqui não acontece. Exato. E tipo, achas que tens, por exemplo, para mim foi muito difícil ter este pensamento de, ok, eu tenho que pedir ajuda a alguém para fazer ou deixar para o turno seguinte, porque não és nenhuma super heroína aqui. E eu acho que isto para mim foi muito difícil. Não sei, pronto, eu queria explorar um bocadinho se é cultura apenas sueca, se também acontece na Holanda, o que é que notas em relação a isso? Eu pessoalmente, como lá está, eu, principalmente agora no meu trabalho atual do hospital, eu não tinha grande experiência, e portanto eu fui para uma vaga, que era mesmo para novas enfermeiras. Uhum, Ou seja, eu estava com um coach uhum, durante o turno. E pronto, sempre que eu tivesse alguma dúvida, eu ia ao coach e pergunto, e mesmo agora que já estou fora dessa parte do coach, sempre que eu tenho alguma dúvida, vou a um colega. Por acaso nisso, como lá está, eu acho que ainda não estou assim tão confiante, porque não sim. tenho muita experiência, por isso eu prefiro sempre pedir ajuda e não tenho assim grande problema com isso. Prefiro mesmo pedir ajuda e lá Uhum. está. Os colegas também deixam coisas para o turno a seguir, portanto, é, É estamos compre- 24 horas, portanto, eu acho que nisso, aqui não há assim grande stress e, obviamente, às vezes ouves, o colega não fez isto, não, é? Pronto, isso acho que há Yeah. sempre em qualquer Ok, trabalho, sim. mas eu Compreensíveis. pessoalmente
Estou tranquila em relação a isso, sim. Ok. E, então, mas agora, fazendo aqui um, voltar um bocadinho atrás, só para explicares então como é que foi, ou seja, quais foram, por exemplo, os vários estatutos, os vários trabalhos que tiveste, porque eu, pelo que percebi, na Holanda há cerca de 8 níveis de enfermagem. Ah, acho que é tipo escalas. Sim, pronto, Sim, exato. há diferentes escalas. Ou seja, eu vim para a Holanda, com a ideia de, durante uns meses, trabalhar como um nível inferior à enfermeira, mas é um nível onde podes dar medicação, podes algaliar um doente, podes, sei lá. Só não podes, por exemplo, dar medicação endovenosa, isso acho que Ok. não, mas podes administrar insulina, tudo mais, tipo, medicação Exato. subcutânea também podes. Pronto, eu vi então como esse nível de assistente de enfermagem talvez seja o mais parecido. Uhum. Mas era suposto, mesmo dentro do ano e meio que eu trabalhei para a empresa, aliás, eu trabalhei um bocadinho menos, Uhum. trabalhei cerca de um ano e 3 meses, qualquer coisa assim, ou um bocadinho mais. Era suposto depois passar para enfermeira. Ok. E foi com essa ideia que eu também vi, porque eu não queria trabalhar um ano e meio como assistente de enfermagem, porque tinha acabado de sair do curso e eu queria era Pôr em aprender prática. exatamente, queria pôr em prática e, portanto, obviamente é muito bom nós vimos como um nível inferior devido ao idioma e acho que faz todo o sentido Yeah. durante os 6 meses, pouco mais, estarmos no nível inferior, até ganhares um bocadinho de competência linguística. Mas depois eu acabei por não passar a enfermeira dentro da empresa. Uhum. Não sei bem porquê, mas uh, Políticas e eles, coisas. eles isso, e dinheiro talvez, porque obviamente se passas a um nível superior, eles vão ter que te pagar mais, mas pronto, já não, isso já não sei ao certo. Aham. Mas como eu depois acabei por não estar muito satisfeita com essa situação, porque o que eu queria era mesmo um desafio. Uhum. Um, Acabei por me despedir e procurei emprego no hospital, que era o que eu queria. Ok. E Queria, ele sozinha, então. sim, 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 foi muito fácil, porque eles aqui, lá está, eles precisam de enfermeiros em todo lado, por isso é muito fácil. Eu Exato. candidatei-me a tudo e mais alguma coisa, eu fui a diferentes hospitais em toda a Holanda, mas pronto, depois acabei por escolher esta vaga porque para mim, como lá está, eu não tinha experiência, achei que era um benefício para mim ter sempre alguém a quem eu pudesse recorrer. E pronto, estou lá há um ano, já efetivamente a trabalhar como enfermeira, Ok. no serviço de neurologia e neurocirurgia. Ok. E é E pronto, desafiante. Não vou dizer sim, que não. Acho que para primeiro trabalho como enfermeira, acho que é desafiante. Parabéns. Não, e ainda por cima, noutro país, já sabendo como é que é esta experiência, não é fácil, mas sim, pronto, está a correr bem. sim, sim, está a correr bem e pronto, agora pelo menos lá está. Sinto que sou desafiada todos os dias, aprendo sempre qualquer coisa nova todos os dias e era isso também que eu pretendia e daí ter acabado por sair do lar. Também ainda fiz 2 meses de Tausorg, que é tipo, são domicílios, Sim, ok. vais com o carro à casa das pessoas. Isso também até achei engraçado, só que nessa altura, ainda associada à empresa, só que nessa altura eu já estava mesmo com a ideia de que queria sair, então pronto, foi isso que eu fiz. E achas que agora estás, por exemplo, veste lá assim agora a longo termo, ias, sei lá, se querias tirar uma especialidade, não sei como é que funciona aí, ou se querias experimentar outra coisa diferente, achas que há assim alguma facilidade nesse aspecto? Ou o que é que vês Uh, aí? sim, portanto, eu agora estou lá há um ano, o meu plano é ainda ficar mais um ano, talvez, mas depois o que eu queria mesmo era tirar uma especialidade relacionada com obstetrícia, que é Hum, uma área que eu gostei muito no meu estágio, durante os estágios, e então era mais ou menos esse o meu plano. Um, e sim, eu acho que é muito fácil aqui também tirar especialidades, até porque eles têm tantas especialidades. E hum, depois já há esta componente em que tu trabalhas e estudas ao mesmo tempo, ou seja, tu recebes um salário exato. e estás a tirar uma especialidade.
Ah, portanto, nada como Não? Portugal, não é? Yeah, exato. É isso mesmo. Era isso que estava mesmo Yeah. a pensar. Então, sim. Sabes, por exemplo, trabalhas por exemplo, aqui na Suécia trabalhamos 50, tu escolhes, mas a maioria trabalha, por exemplo, 50% e os outros 50% é estudar, mas recebes o teu ordenado como enfermeira na mesma. Sabes se acaba por ser mais ou menos parecido aí? Ah, eu acho que eu não tenho bem certeza, mas por exemplo, eu acho que muitas das vezes é tipo, trabalhas 32 horas, mas vais um dia à escola ter aulas. Eu penso que seja mais ou menos isso, mas também não me informei ainda assim exatamente sobre como é que é. Ok, Mas eu sei que recebes um salário normal. exato. Isso sim, Yeah. sim, É completamente. Pronto, são diferenças que acho que podíamos estar aqui, sei lá, não sim, sei quantas horas a claro. batalhar entre tudo, entre Portugal e os outros países, mas pronto, não é bem esse o objetivo. Por isso vou tentar não entrar muito por aí. Mas, por exemplo, agora estás a trabalhar quantas horas e como enfermeira no hospital? Olha, até agora trabalhei 32 horas, mas decidi que a partir de agora vou trabalhar 36. Ok. Ou seja, este mês já estou a 36. Ahm, mas o horário, por norma, as pessoas trabalham sim 32. As colegas que já são mais velhas e têm filhos trabalham 28, 24, Uhum. porque aqui os infantários acho que são muito caros, então acho que compensa mais elas trabalharem menos e ficarem em casa com os filhos do que propriamente os filhos irem para infantários. Mas sim, até agora trabalhei 32 e tinha um horário fantástico, Exato. fantástico mesmo, mesmo muito tempo livre. Tanto tempo livre que eu pensei, ok, o que é que eu vou fazer com o meu tempo livre? Exato. Então, a partir de agora, vou trabalhar 36. Ok. Ah, e pronto, acho que a única desvantagem é que trabalho algumas semanas 6 dias, que não acontecia com as 32. Uhum. Ah, mas pronto, acabo sempre mais ou menos, se trabalho 6 dias, depois na outra semana trabalho um bocadinho menos, tenho sempre entre 2 a 3 folgas por semana, Ok. sem ser nos dias em que trabalho, sem ser nas semanas que trabalho 6 dias. Ok. Mas E pronto. como é que é, por exemplo, eu já sei que aí fazem turnos. Não é? Mas Uhum. por exemplo, tens um Roma certo de manhã, tarde, noite, ou pode ser, por exemplo, um mix. Não propriamente, mas por exemplo, as noites, tens sempre as noites seguidas. Ok, ok, Naquela semana tens, tipo, por exemplo, eu agora hoje vou fazer a minha primeira noite, vou fazer noite até segunda de manhã. São 4 noites. ok. Pronto, ou seja, é mesmo, aí é que depois é um bocadinho mais, pá, acho que tem as Justo. suas vantagens e desvantagens. Pá. Sim, yeah, exato. Porque Acho pelo menos já estás no ritmo, só que depois estás tanto no ritmo que acabas por não ter vida além de de estares ir a. trabalhar. Yeah, exato. E descansar durante o dia para ir fazer Sim, bem. Yeah. exato. E como é que é, por exemplo, em termos de fins de semana? De quantos é que trabalham? Por exemplo, se tem algum Ah, número que tem que trabalhar ou como é que o que eu noto no meu horário é tipo, trabalho um fim de semana, depois o outro estou livre, trabalho outro, é mais ou menos assim. é? Mas já às vezes até tenho 2 fins de semana livres seguidos. Yeah. Não há assim qualquer regra específica, acho eu. Simplesmente não vais todos os fins de semana trabalhar, isso não acontece, não. De todo. Felizmente. Felizmente não acontece. E como é que, por exemplo, descreverias, por exemplo, fazeres uma manhã, como é que tu descreverias que fosse o teu dia? Pronto, no dia a dia normal. Sim. Então, chegas ao hospital e a primeira coisa que vais fazer é ler os Uhum, pacientes, que é uma coisa diferente de Portugal, porque em Portugal tens a passagem de turno, aqui tu vais maioritariamente ler. E uhum, depois, sim, se tiveres alguma dúvida do que estás a ler, perguntas aos colegas, da noite, mas por norma vais ler. Ah, pronto. Outra diferença é que nós trabalhamos um bocadinho 2 a 2, ou seja, eu estou com outra colega para, por exemplo, 8 pacientes. ok. Ah,
Sim, isso também, mas eu acho que isso é mais do serviço em específico, acho que não acontece em toda a Holanda. Ok. Mas no meu serviço, como é um serviço também grande e somos mesmo muitas colegas, trabalhamos duas a duas. Portanto, depois vais ter com a colega, e depois começamos a fazer, a avaliar os sinais vitais. Outra colega dá a medicação. Uhum. Entretanto, nisto tudo, vais fazer a visita médica. Vais falar com todos os médicos e falar sobre o paciente, dizer tudo, tudo o que tens a dizer. Depois, quando a visita acaba, tu vais começar a ajudar os pacientes a vestirem-se, a tomarem banho, tudo o que eles Uhum. precisarem, pronto. Ahm, Pronto, depois, entretanto, pausa, lá por volta das 10 da manhã, pausa, beber o teu cafezinho ou o que tu quiseres. Meia hora de pausa, isso é sagrado. Yeah. Bom. Sim, e como trabalhamos duas a duas, lá está. Se eu vou primeiro, a minha colega fica e depois trocamos. Uhum. Portanto, fazemos tipo duas pausas, ao longo da manhã, dividimos tipo a equipa em dois, digamos assim. Ok. Depois voltamos da pausa, também vamos escrevendo tudo até ao momento. Depois chega a hora do almoço, vais ajudar também os pacientes que precisam de ajuda, na alimentação, vais ajudá-los a sentar na cadeira, tudo o que for necessário, ajudar a ir à casa de banho, pronto. Um, Depois, dás novamente a medicação, avalias os sinais vitais a que tens que avaliar. Um, Depois vais tu também comer, também é importante. Convém. Mais meia hora de pausa. Ok. E depois, pronto, fazes tudo o que seja necessário, ajudar os doentes no que eles precisam. Depois é mais ou menos a hora da visita da família e tudo mais, por volta das 2 da tarde. Uhum. E o turno, ou seja, o turno da tarde, depois chega às 2h30 Ok. da tarde, ou seja, tu até essa hora vais escrevendo, vais fazendo tudo o que tiveres que acabar de fazer, mas o turno só acaba às 4 da tarde. Ou seja, às 2h30 chega o turno da tarde, vai ler. Tu, se quiseres, também podes fazer a passagem de turno aos teus colegas, mas maioritariamente ela está, se eles tiverem alguma dúvida que eles vêm te perguntar. Um, e depois, no meu serviço, o que acontece muitas das vezes é que, por exemplo, das 3h15 até às 4, tens tipo casos clínicos. Uhum. Vai lá, por exemplo, um médico falar sobre um caso de um paciente qualquer, pronto, explicar o caso e falar das possibilidades e tudo mais. Ou vai lá, por exemplo, a dietista falar sobre. Pronto, tens assim sempre imensas coisas, que ajudam sempre a enriquecer e não estás tipo das 3 às 4 sem fazer nada. Às vezes também acontece, Exato. mas por norma temos sempre alguma coisa, alguém a dar género de uma aula, Uhum. e tu estás lá pronto a ouvir. Isso por acaso é engraçado, porque nós aqui também é às terças-feiras. Todas as terças-feiras também temos exatamente a mesma coisa, 2h30, mais ou menos. Ali 45 minutos também um médico ou uma enfermeira de algum sítio, e também Sim, não é com casos clínicos, mas a explicar, por exemplo, cada doença cardíaca, por exemplo. E por acaso acho que isso pá, é sim, muito fixe. É uma forma de estar no trabalho, mas estás a aprender e não tem exato. assim algo intenso, há para fazeres uma pausa e tal. E por acaso Sim, acho tu estás lá a beber o teu café, ou o que tu quiseres. Às vezes também, toda a sala de enfermagem cheia de bolinhos e coisas que tu que. podes sempre comer. Então, sim, é uma forma, lá está, mais relaxada de estares a aprender alguma coisa. Sim, e portanto, isso é mesmo muito bom. E também é muito giro que também façam o mesmo, na Suécia. Exato, É por mesmo. acaso é uma cultura, eu não tinha noção se também havia nos outros países ou não, mas bom, muito fixe, não estava à espera por acaso, e sendo que nós, por exemplo, é só à terça, mas vocês mais dias, mas bom, Sim, não, não todos, por exemplo, ao fim de semana, não acontece. É mais durante a semana, não também todos os dias, mas maioritariamente há sempre qualquer coisa assim. ok.
Muito fixe. E olha, e assim em relação por exemplo, a custo de vida, por exemplo, porque há muita gente que diz, ok, eles trabalham só 32 horas semanais, mas recebem um ordenado mais baixo. Mas a verdade, pelo menos falando, pronto, o outro exemplo que tenho na Holanda, não é bem assim, porque trabalho 32 horas semanais também num hospital, serviço de adultos, e pá, o ordenado, sinceramente, era bom para aquilo que vocês trabalham e também comparando aqui com a Suécia, o que é que tu achas, tipo, relativamente a esse custo de vida? Se achas que é ok, se é Ah, suficiente, ainda dá para é poupar assim, bem no sentido de compensar isto para fora? acho que isso compensa sempre, acaba sempre por compensar relativamente a Portugal. Uhum, Um, mas obviamente aqui na Holanda as casas são muito caras e é todo um problema também para arranjar uma casa. Pronto, eu acho que isso é se calhar o mais chato aqui. uhum, Mas eu posso falar da minha situação atual. Eu mudei agora em fevereiro de casa, portanto também eu e o meu namorado, eu vivo com o meu namorado, nós optámos também por mudar de casa para uma casa melhor e com mais espaço. Estamos numa casa com um quarto, temos uma varanda e tudo mais, e pagamos cerca, com as despesas todas, conta para aí 2.000 euros, ou seja, para os dois. Ou seja, conta 1.000 euros para cada um. exato. Mas sei que, e tenho amigas que vivem sozinhas, e sei que viver sozinha fica ainda mais caro. Uhum. Portanto, viver sozinha talvez seja 1.200, 1.300 por mês. Mesmo que não seja no centro, pronto, ou numa cidade assim mais conhecida. É um bocadinho geral, pelo por toda a Holanda. Por exemplo, às vezes em Amsterdã é Ah, mais caro ou assim, mas. Pois eu acho que para este canto da Holanda é tudo muito mais caro. Porque, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, que também está na Holanda, curiosamente. E ele está muito perto da fronteira com a Bélgica, Uhum. e posso dizer que ele atualmente está numa casa com 2 quartos e ele paga cerca de 1.200, acho eu. Ou seja, é uma grande diferença ainda. Exato. Portanto, eu acho que o sítio da Holanda também, obviamente, influencia um bocado. E como esta zona é Den Haag, Amsterdão, Roterdão, todas as cidades, uh, tudo cidades grandes, acaba por ser mais caro. Ok. Mas pronto, podes continuar o teu raciocínio, desculpa, a explicar um bocado. Uh, Mas sim, se chega ou não. Sim, chega, obviamente. Eu a 32 horas, a fazer turno da noite, turno da tarde, turno da manhã, acabo por ganhar mais ou menos 2.700, 2.600 e pouco Exato. por mês. Pronto, tiras 1.000 euros para a casa e para as despesas todas relacionadas com a casa, ficas com 1.700, 1.600. Ah, obviamente não dá para tu todos os dias ires comer fora, Exato. mas isso também não é a vida normal, não é? Exato, exato. Mas, por exemplo, Mas se dá, calhar dá-te mais oportunidades de, se calhar, viajar mais vezes, por exemplo. Isso acho que é a sim, grande diferença que eu reparo aqui, é isso. E claro, e jantar fora, ou tipo, mesmo que seja ir ao café, sentar assim, tipo, com aquele foco, oh meu Deus, temos que poupar. Tipo, não, dá para viajar, dá para aproveitar, não é? sim, dá para aproveitar sem dúvida. E lá está, a Holanda tem uma grande qualidade de vida, dá para tu aproveitares. Obviamente, também não podes estar sempre a pensar, eu quero comprar isto, quero comprar isto. Uhum. Mas, porque o Exato. dinheiro também não é infinito, mas sim, dá para tu ires poupando, isso sim, sim. Por exemplo, quando é que vocês, eu não sei, tu vais de transportes para o trabalho? Ou têm carro ou bicicleta? Não sei. Vou de transportes porque, olha, é mais rápido, muito mais fácil, Uhum. e o hospital paga-me o transporte. Ah, ok. Ou seja, eu quando comecei o ano passado, em maio, eu fui sempre de comboio, porque não tenho carro aqui. E aí eu tinha que pagar o transporte. Só que eles acho que davam uma ajuda acho que era por quilómetro, 22 cêntimos, qualquer coisa assim, que tu depois recebias mais tarde. Mas desde outubro que eles pagam na totalidade o transporte, que é super.
compensa muito, sim. Ou seja, eu atualmente tenho um cartão, tipo um business card, e vou para o trabalho com esse cartão e Uau. é top. Porque às vezes, mesmo, por exemplo, ainda se paga, às vezes há países que ainda se paga uma boa quantia, não é boa, mas pronto, ainda há alguma parte para a parte dos transportes, por isso é que estava aqui a tentar perceber esta parte tipo de custo mensal, se ia tirar um bocado nesse aspecto ou não, mas uau. Não, para o trabalho não. Obviamente que se eu quiser ir a Amsterdão ou assim, isso já sai do meu bolso, não é? Mas sim, os transportes aqui na Holanda, eu sinceramente acho um bocadinho caro, Uhum, país de comboio, mas também, pronto, lá está. Às vezes, de onde eu vivo, por exemplo, se eu quiser ir quase atravessar o país, vai 50 euros talvez. Vá. Também não é assim tanto se pensares que mas estás a atravessar quase todo o país, mas acho que pronto. vai dar muito ela por ela, assim, exato, acho que é o preço médio, por exemplo, aqui na Suécia, se eu quiser ir até Estocolmo, que é literalmente assim da outra ponta, também vai dar por volta desses valores. E nem sei, em Portugal, por isso que agora estava a pensar se tinha algum exemplo, mas não, mas Pois é que acho que em Portugal também não fica assim tão barato andar de comboio. Portanto, sim, e- comparando, se calhar aqui não é assim tão caro quanto eu acho. exato, depois se calhar se começarmos a pensar, ok, mas se calhar nos outros países é a mesma coisa, e até temos um ordenado Pois, se calhar superior do que exato. até não é nada, pronto, é muito fixe. Sim, agora mais nesta parte final, estava a pensar a perguntar-te então, qual foi assim, por exemplo, se algum desafio que tu queiras partilhar ou alguma experiência que, que te tenha marcado de alguma forma, só, pronto, para partilhar aqui algumas. Ah, ok, então assim, desafio que eu senti, acho que foi mesmo, lá está, quando vim para a Holanda e estava a trabalhar no nível inferior e aquele sentimento de eu quero mais. Uhum, Estive ali ainda durante bastantes meses a batalhar o que é que deveria fazer, porque obviamente quando tu vais associado a uma empresa e eles te pagam um curso, tu tens que ficar por X tempo, uhum, e se eu quisesse sair, eu tinha que pagar algum dinheiro de volta. pois. Então, isso talvez tenha sido assim o maior desafio que eu senti na minha jornada aqui na Holanda, porque depois acabei por tomar a decisão de efetivamente sair da empresa, Uhum, e ir procurar um emprego que eu achava e que faz feliz uhum, atualmente. Portanto, acho que esse foi o maior desafio. ok. E assim, experiência que eu tenha, assim, algo que tenha ficado na memória. Acho que foi um doente que ele ia ter alta, e por norma os doentes, sempre que eu falo com eles, eles têm muita curiosidade, de onde é que vens? Uhum. Ah, Porque pronto, eu não passo propriamente por holandesa, quer Sim. seja no meu aspecto exterior, como obviamente tenho um sotaque, não é? Exato. Então eles ficam sempre muito curiosos. De onde é que vens? Portugal, então, mas porquê é que vieste para aqui? São sempre muito curiosos, que é muito engraçado. Yeah. Ele então ia ter alta, ia para casa e ele escreveu-me um cartão, a dizer: Querida Juliana, em português, Em português. querida Juliana. Depois escreveu a sua cartinha, o seu cartãozinho, em holandês, a agradecer-me pelos cuidados e que Uhum. me achou muito simpática e tudo mais. E depois terminou com também em português: Vou sentir a sua falta, que eu Oh, achei mesmo uau. muito querida. Foi mesmo muito querido. Então isso ficou assim mais na memória, assim, Acho que acaba sempre por compensar, sinceramente. São, sem dúvida. são experiências marcantes e boas, sempre. Ah, Sim, e eu achei lá está fantástico o facto dele ser dado ao trabalho, ok, como é que eu vou escrever em exato. português? Foi mesmo muito querido. Uau. E afinal também por norma costuma-se dizer, ok, nos outros países costumam ser mais frios, ou pronto, porque acho que em Portugal é Também muito podem ser, coisa, mas mas sim, mesmo e assim, obviamente eu acho que nós somos muito mais calorosos, calorosos, nós. exato. Sim, Mas isso sim, mesmo, mas não me posso queixar e lá está, toda a gente aqui na Holanda até agora me tem tratado super bem, super.
super abertos a saber mais sobre mim, porque é que eu vim e Exato, como é que é em Portugal ai, é porque é que verdade. vieste? E depois, por exemplo, é sempre, ai, vieste para este tempo. É, este tempo e com esta língua, com este idioma. Exato, mas porquê? Sim, pá. Sim, sim. Pois, vão Olha, trabalhar como enfermeiros lá e podem perceber isso rapidamente. exato. Exato. Mas pronto. E assim, por último, se, pronto, que conselho, ou se tens algum conselho que gostasses de, pá, pronto, de partilhar eventualmente para as pessoas que gostassem de fazer também este caminho fora de Uhum, Portugal. Se tens alguma coisa que gostasses de dizer, ou pronto, algo ok. assim motivador. Eu acho que é bom sempre, lá está, informarem-se com pessoas que já aqui estão, para saberem se de facto as vossas expectativas também está de acordo com a realidade. Eu acho que isso é super importante para depois não virem para um país e acharem que é uma coisa e depois ser outra. Pronto, eu acho que isso é super importante. Ahm, Depois também, se quiserem vir com uma empresa, também se informarem bem da empresa, Uhum, porque lá está, há empresas que trabalham se calhar de uma forma que é melhor para vocês do que outra empresa qualquer. Porque, lá está, acho que virem sozinhos, acho que é possível sim. também, mas uma empresa ajuda sempre com tudo, com a Uhum, casa, com depois vocês irem à Câmara Municipal para se inscreverem. A empresa ajuda com tudo, com abrir uma conta no banco. uhum. Pronto, e depois é também virem com uma mente aberta, porque é outra cultura, Exato. outro idioma, outro tipo de comida, outro tempo. Portanto, acho que isso tudo, ahm, tem que ter uma mente aberta, mas acho que no fundo tudo acaba por compensar. E eu atualmente gosto de estar na Holanda, senão também já não estaria aqui. Exato. Mas obviamente estar longe tem também as suas dificuldades e não Uhum. é sempre fácil, nem todos os dias correm bem, mas isso faz parte. Claro que E sim. pronto, acho que é isso. Acho Acho que que, são esses os conselhos. e obrigada pelos conselhos. Mas é isso, infelizmente. Opá, há dias bons e há dias maus, mas isso é como tudo. E há sempre forma Até de, em Portugal de há dias ultrapassar. bons e dias maus. Exato. Tu costumas ir de quanto em quanto tempo a Portugal? Olha, fui da última vez em janeiro, finais de janeiro, e agora, como tenho uns dias livres, também vou em maio. Portanto, estou quase a ir, apesar Exato. de ser por pouco tempo. Depois vou no verão, costumo ir no Natal. Eu costumo Exato. ir três, quatro vezes a Portugal, mais ou menos, por ano. Somos duas. Acho que é perfeito por acaso. Claro que também é preciso Não, ter oportunidade para isso, mas acho que por acaso é o timing, pá, a cada 3, 4 meses, máximo sim, 5 sim. ir lá. Acho que é Sim, muito porque possível. sim, eu pessoalmente noto que também me faz bem ir mais regularmente a Portugal. E quando fico muito tempo sem ir, noto que já me começa assim um bocadinho a afetar, porque tenho Yeah, saudades de casa. Bem, yeah, é verdade. Portugal para mim ainda, apesar, isto também é a minha casa, mas Portugal também é onde tenho o resto da minha família, portanto, também é casa e tenho os meus amigos também. Exato. Portanto, sim. E olha, se pudesses resumir a tua experiência numa palavra ou numa frase, o que é que dirias? Talvez crescimento, porque cresci como Yeah. pessoa, cresci como profissional, Hum, e lá está todas as dificuldades que vamos encontrando ao longo deste percurso de mudar para outro país fazem-nos crescer, portanto, acho que é mesmo um crescimento. eu concordo. Eu costumo dizer muitas vezes, porque às vezes as pessoas pensam só, ai, o dinheiro, ai, este país em que recebem isto e aquilo. Mas às vezes acho que é muito mais do que isso. Mas as pessoas, eu acho que também só tive essa noção depois de me ter mudado. Sim, Tipo, como é que tu cresces como pessoa e te conheces a ti própria, exatamente. fiz todas as mudanças. Acho que é mesmo isso, sim, acima de tudo, do dinheiro e tudo. Acho que sim. Sim. E às Mas, vezes tu pensas, será que sou capaz? Será que não sim, sou? Mas depois tu és capaz, corre verdade. tudo bem. É isso mesmo. Mas pronto, obrigada, Juliana.
Obrigada, eu. Mas pronto, então adeus, obrigado por mais um episódio de Conversas de Fora e fiquem para o próximo.